E aí, pessoal, vamos fazer uma gravação? Bom dia. Bom, tô aqui gravando pro Estúdio à Prova, Direito Ambiental, sobre licenciamento ambiental, então vocês vão assistir a minha aula. Um 1749097, Direito Ambiental, Direito, PGE Mato Grosso, Intensivão, aula 11, professora Tatiana Scaranello. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 11 de Direito Ambiental. Estamos abordando a parte de licenciamento ambiental. Na aula passada eu expliquei para vocês que nem todas as atividades necessitam de uma licença ambiental, mas apenas aquelas que poluem o meio ambiente ou que venham a poluir. Então, não são todas. Na aula passada eu terminei a aula falando que o Poder Judiciário ele não pode rever o critério de conveniência e oportunidade da administração pública de, no caso, deferir uma licença ambiental. Até trouxe para vocês um julgado do STF em relação à transposição do Rio São Francisco de 2007. Lembrem-se, vamos aqui para os slides. Vejam que o STF trouxe em 2007. Dizer sim ou não à transposição não compete ao juiz, que se limita a examinar os aspectos normativos, no caso, para proteger o meio ambiente. Então, o juiz ele não pode entrar no mérito de, no caso, a administração pública deferir ou não a licença para aquele empreendimento. Ele não pode dizer se o empreendimento é viável ou não, mas ele apenas irá verificar se a licença foi deferida com os critérios de legalidade, se não houve vício. Então, ele não pode rever o critério da administração pública em deferir aquela licença ambiental para aquele determinado empreendimento. Cuidado, porque essa é uma jurisprudência já consolidada, pacificada no entendimento do Supremo Tribunal Federal e que vem sendo cobrado de forma intensa nas provas de concurso público, ainda mais procuradorias, ok, pessoal da PGE Mato Grosso? Pois bem, vamos continuar aqui nos nossos slides. Trouxe aqui para vocês mais um artigo, o artigo 13 da nossa Lei Complementar 140 de 2011. A Lei Complementar 140 de 2011, ela diz que é vedado o licenciamento múltiplo, ou seja, para determinado empreendimento, só um ente da federação poderá conceder a licença ambiental. Então, não pode o Estado, a União, o município deferirem uma licença ambiental múltipla, cada um deferir uma licença ambiental para aquele determinado empreendimento. Isso porque há vedação expressa na Lei Complementar 140 de 2011. Vejam nos slides. É vedado o licenciamento ambiental múltiplo, cabendo apenas a um único ente da federação proceder à concessão da licença ambiental. Não obstante, nada impede que os demais entes federativos participem a título de informação. Duas coisas aqui. Primeiro, eu havia mencionado para vocês que o artigo 17 da Lei Complementar de 2011 menciona que não pode se confundir a competência para conceder a licença ambiental e a competência para fiscalizar. Nada impede que o órgão ambiental que não concedeu a licença ambiental fiscalize também. Até dei aquele exemplo do empreendimento instalado nas margens do Rio São Francisco, um rio da esfera federal, um rio pertencente à União por causa do artigo 20 da Constituição Federal de 88, mas, no caso, o IBAMA, que é o órgão ambiental da União, concedeu a licença ambiental a partir de um procedimento de licenciamento ambiental. Mas nada impede que o órgão ambiental do estado de Alagoas, por exemplo, onde está instalado aquele empreendimento, fiscalize, lave um auto de infração e instaure o processo administrativo para aplicar as possíveis sanções administrativas. Lembrem-se que, se o IBAMA omisso perceber que há também infrações e lavrar um auto de infração, será o seu auto de infração que irá prevalecer em face do auto de infração do órgão ambiental do estado de Alagoas.
Isso é muito importante, pessoal. Muitas pessoas me enviam mensagens no meu Instagram perguntando, ainda mais quem está prestando prova de delegado de polícia. Agora nós vamos ter a prova de delegado de polícia do Pará, algo que vai ser cobrado lá na Banca Funcab. E para vocês também, da PGE Mato Grosso, tenho certeza que isso vai ser uma questãozinha da provinha de vocês. Mas outras questões. Apesar de não couber, ser vedado o licenciamento múltiplo, nada impede, por exemplo, que o órgão ambiental do estado aqui de São Paulo participe a título de informação do procedimento de licenciamento ambiental que é titularizado pelo IBAMA, já que é a competência do IBAMA em determinado empreendimento por causa de critérios de dominialidade, por exemplo, tá? Até porque nós temos 3 critérios que irei abordar mais à frente. Então, o órgão ambiental do estado de São Paulo poderá participar a título de informação. Não confundam com a questão de licenciamento ambiental supletivo. Por exemplo, no caso, se o órgão ambiental do estado de São Paulo é o competente para conceder a licença ambiental, mas é omisso para conceder em determinado lapso temporal, nada impede que o IBAMA chame para si a competência, que é supletiva, suplementar, e no caso conceda a licença ambiental. Então, cuidado, já vi questão da CESP, Banca CESP cobrando. Banca CESP agora também vai elaborar a prova de delegado de polícia de Goiás, vou estar lá com os alunos, lá com o aulão adelante, do professor Ailton Zuc. Mas é importante a gente sempre lembrar da banca. Fundação Carlos Chagas já cobrou também essa diferença entre participação a título de informação e licenciamento de forma suplementar. Ok, pessoal? Importante vocês lembrarem essas distinções para não caírem na conversa fiada do examinador de coração peludo da hora da prova, hein? Vamos lá, competência para licenciar. Vejam, nós temos aqui a Lei Complementar 140 de 2011 e também nós temos que ela foi regulamentada pelo Decreto 8437 de 2015. Primeiro, nós iremos verificar se a União possui competência, depois os municípios e de forma residual o Estado. Então, o Estado sempre será o último a ter competência para conceder a licença ambiental, tá bem? Importante vocês lembrarem que a competência estadual para conceder uma licença ambiental é residual. Pois bem, aqui nós temos 3 critérios adotados para conceder a licença ambiental. De acordo com o artigo 12 da Lei Complementar 140 de 2011, nós temos o critério do ente instituidor, ou seja, aquele que institui determinada unidade de conservação ambiental. Nós temos a lei do SNUC, nós temos 2 grupos de unidade de conservação ambiental. Nós temos o grupo de uso sustentável, onde há a possibilidade de manejo sustentável da vegetação nativa, há a possibilidade de populações tradicionais, extrativistas, habitarem em determinadas unidades de conservação desse grupo. E temos a unidade de uso, no caso, de proteção integral, onde é restrita a permanência de pessoas nas unidades de conservação e o manejo, podendo apenas, aquela questão da visitação, turismo ecológico. Pois bem, nada impede que os entes da federação eles instituam várias unidades de conservação ao longo do território pátrio. Veja, se o estado de São Paulo institui uma unidade de conservação, que é o Parque Estadual da Serra do Mar, onde eu passo para vir aqui de Santos até São Paulo no estúdio, é uma unidade de conservação estadual. Então, o empreendimento que venha se instalar nessa unidade de conservação, no caso, nós temos a rodovia Anchieta Imigrantes, o sistema Anchieta Imigrantes, que é a concessionária Ecovias, que, no caso, administra, ela necessitou de uma licença ambiental. Então, foi o estado de São Paulo, no caso, até porque nós temos uma rodovia estadual, de acordo também com esse decreto de 2015, de março de 2015. Então, quem instituiu a unidade de conservação vai ser o competente para conceder a licença ambiental para empreendimento que venha se instalar, no caso, a rodovia Anchieta Imigrantes, tá bem? Bom, nós temos outro critério, que é o critério da extensão do impacto ambiental. Apesar de termos esse critério instituidor, nós também temos a competência, por exemplo, do município, acaso aquele dano ambiental venha acarretar uma extensão local. Então, nós temos alguns critérios que, no caso, facilitam a concessão da licença ambiental por aquele ente que está mais próximo do empreendimento, que está mais próximo da população.
Nós temos a competência do Estado quando aquele dano ambiental tome caráter, né, de dano regional, abarcando mais de um município, mais de 2 municípios do Estado. E temos a competência da União, quando aquele dano ambiental acarreta, né, proporções nacionais, abarcando mais de um estado, abarcando mais de 2 estados da federação. Lembrem-se, no caso aqui, alguns alunos sempre me perguntam: professora, a questão do Rio São Francisco é porque o dano ambiental poderia ser de proporções nacionais? Sim, mas nós temos aqui também o critério da dominialidade do bem. Então, como o Rio São Francisco é um rio federal, nós temos o critério, né, de domínio do bem. Artigo 20 da Constituição Federal, junto com o artigo 26, que fala sobre os bens dos estados, e o primeiro fala sobre os bens da União, conjugados, nós temos que o rio que corta mais de um estado é pertencente à União. Então, de acordo com o critério da dominialidade, quem foi competente para conceder a licença ambiental para aquele empreendimento em Alagoas foi o IBAMA, que é uma autarquia federal competente para conceder a licença ambiental a empreendimentos em locais que pertencem à União. Tá bem, pessoal? Então vejam. Agora, algo muito importante que a nossa resolução 01 de 86 do CONAMA nos traz é o conceito de impacto ambiental, que já foi cobrado muito em prova. Vejam que traz o nosso artigo 1º. Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Em direito ambiental, o segredo para você fazer uma boa prova é decorar conceitos que as nossas legislações nos trazem. Sempre nas provas que cobram letra da lei, como Fundação Carlos Chagas, FUNCAB e às vezes a CESP, cobram a letra da lei de conceito. Se mudar uma vírgula já vai estar errada. Já tive várias experiências com provas de delegado de polícia, de FUNAI, que era no caso ESAF, que mudava uma letra, mudava uma palavrinha de lugar e uma vírgula e estava tudo errado. Então cuidado, candidato, cuidado com as armadilhas do examinador com coração peludo, que ele vai vir babando em vocês na hora da prova, hein? Vejam, já falei para vocês do critério da dominialidade do bem, trouxe aqui o slide só a título de complementação, conforme já mencionei, e aqui eu trouxe para vocês a divisão dos bens conforme a Constituição Federal, também como título de complementação, de curiosidade, uma vez que nesse edital da nossa prova de PGE do Mato Grosso não está sendo cobrada a parte constitucional de direito ambiental, infelizmente, porque é a parte que eu mais gosto de lecionar. Mas vejam, aqui temos o artigo 20, inciso 2, inciso 3, inciso 4, e temos o artigo 26 que menciona quais são os bens dos estados, tá bem? Bom, pessoal, aqui, de acordo com a nossa Lei Complementar 140 de 2011, nós temos outros critérios na questão da competência da União, que já nos traz regulamentado pelo Decreto de 2015. No caso, a União ela possui competência para licenciar empreendimentos que venham a se instalar no mar territorial. Lembrando que o mar territorial nada mais é do que aquela faixa de água de 12 milhas marítimas estabelecidas pela Convenção de Montego Bay de Direito do Mar de 82, assinado na Jamaica. Isso foi cobrado na prova de delegado de polícia CESP de Pernambuco nesse ano. E eu tive muitos candidatos que entraram em contato comigo que erraram essa questão. Você não vai errar. Lembrem-se, 12 milhas marítimas, contando da faixa de areia da praia, aquela água subjacente ao subsolo marinho. Depois de 12 milhas, nós temos a zona econômica exclusiva, que vai até 12 milhas marítimas, acompanhando o subsolo, que é a plataforma continental. Lembrem-se que a Convenção de Montego Bay estipula 200 milhas marítimas de plataforma continental. Mas o Brasil, de acordo com outro artigo deste diploma internacional, fez um estudo chamado Levantamento da Plataforma Continental, assim como a Rússia, e solicitou que essa plataforma fosse estendida até 350 milhas marítimas. Após 10 anos da ratificação dessa convenção, os estados que possuem
mais subsolo marinho poderiam solicitar, mas a ONU negou e agora o Brasil está tendo que fazer outro estudo para verificar, né, qual é a viabilidade de estender a 200 milhas marítimas. Isso porque nós temos a Amazônia Azul, nós temos o pré-sal brasileiro. E lembrem-se que naquele caso da Chevron, que eu trouxe para vocês vários conflitos de competência, envolvendo responsabilidade civil do Estado, envolvendo responsabilidade civil da Chevron, na questão, né, da exploração da plataforma de petróleo lá na Bacia de Campos, no Campo do Frade. Lembrem-se que o Ministério Público Federal firmou um TAC com a Chevron e também tinha entrado com uma ação civil pública e uma ação penal pública incondicionada, alegando que era um crime ambiental praticado em território brasileiro, uma vez que a extração de petróleo era realizado na rocha da plataforma continental, tá bem? Já falamos isso nas nossas aulas, nas nossas primeiras aulas, já estamos na aula de número 11, já gravei ontem no feriado todas as aulas, só faltando essa e mais uma para vocês sobre recursos hídricos, né, pessoal? Pois bem, então lembrem-se da competência da União de acordo com a Lei Complementar 140 de 2011 e o Decreto de 2015. Aqui eu trouxe para vocês várias outras complementações que o artigo 7º da nossa Lei Complementar 140 de 2011 nos traz. Quero que vocês deem uma lida, uma vez que não tenho tempo para ficar mencionando, mas aqui eu quero dizer para vocês uma exceção. Vejam, aqueles localizados ou desenvolvidos em unidade de conservação instituídas pela União, exceto em áreas de proteção ambiental. Gente, o que acontece? APAs são áreas de proteção ambiental, são unidades de conservação que compõem o grupo de uso sustentável previsto lá na Lei do SNUC de 2000. Ocorre que APAs são muito comuns. Aqui nós temos no estado de São Paulo várias APAs. Agora imagine, a União institui várias APAs. Ela não iria ter, no caso, uma administração sobre todas essas APAs. Ela institui APAs em locais, territórios estaduais, em territórios municipais. Ela não iria ter um controle. Então, a nossa legislação traz esse exceto em APAs porque nós vamos adotar aqui o critério da dominialidade. Imagine que a União institui uma APA aqui no estado de São Paulo, no território estadual, no território que é bem do estado de São Paulo. Quem vai ser competente para conceder a licença ambiental? Vai ser o IBAMA ou o órgão ambiental do estado de São Paulo? De acordo com essa linha D do artigo 7º. Vai ser o órgão ambiental do estado de São Paulo, uma vez que nós temos vedação expressa em relação à União. E a mesma coisa acontece no caso do estado de São Paulo, instituir uma APA num bem da União. Será a União competente, porque nós vamos adotar o critério da dominialidade e não do critério do instituidor da unidade de conservação ambiental. Tá bom? Isso é muito importante, é muito cobrado em prova e todo mundo entra em contato comigo com essa questão, com essa dúvida. Então já estou esclarecendo para vocês. Mas o meu direct lá no Instagram, @prof.tatiana_scaranello, está totalmente liberado para vocês tirarem dúvidas comigo. Respondo quase na hora, às vezes demoro 2 dias, tá bom, pessoal? Bom, então aqui eu trouxe outros artigos para vocês darem uma lida. Eu sei que vocês geralmente não leem legislação, então eu já me adianto e trago todo o material completo, tá bom? Aqui desse decreto de 2015, o que eu quero salientar para vocês é em relação aos portos. Nós temos portos de terminais de porto organizado, terminais de uso privativo, que a legislação dos portos de 2013 nos trouxe de novidade, tá bem? Mas o decreto de 2015 traz quem é competente para licenciar. Então aqui nós temos até a questão das tonelagens a serem transportadas pelos navios, quanto que é a capacidade de exportação e importação de determinado porto. Por exemplo, no Porto de Santos, quem é competente para conceder licença ambiental em porto organizado, em terminais, é a União, porque inclusive é um porto, é o maior porto da América Latina e que bate recordes mensais seguidos de exportação e importação. Isso eu falo com propriedade, né? Porque eu sou advogada militante nessa área de direito marítimo, ambiental, tributário e aduaneiro, tá bom, pessoal? Então trabalho diretamente com o porto. Bom, trouxe aqui então para vocês darem a lida nessa legislação que é importante, uma vez que nós temos aqui, né, uma provinha que cobra muito letra da lei. E agora, um tema que é muito importante para vocês é a questão da possibilidade da suspensão e revogação da licença ambiental.
Conforme eu havia mencionado, a licença ambiental ela não incorpora o patrimônio jurídico daquele que a obteve. No caso, se aquele empreendedor obteve uma licença ambiental, ele não vai ter direito adquirido a poluir. No caso, se após ocorrer estudos e fatos supervenientes, comprove que aquele empreendimento, aquela atividade, no caso, prejudique o meio ambiente, prejudique a saúde. Isso porque nós temos o indúbio pro natura e o indúbio pro saúde, que regem o licenciamento ambiental de acordo com os princípios da prevenção e princípio da precaução. De acordo com o princípio da precaução, na dúvida, revoga-se aquela licença ambiental, no caso, deferida. Então, não há direito adquirido a poluir. E, em regra, não há direito à indenização àquele que obteve a licença ambiental, apesar de ter obtido de forma lícita, uma vez que os fatos foram supervenientes ao deferimento da licença ambiental. Gente, para complementar, como eu já falei na última aula, nós temos a resolução 237/97 do CONAMA, artigo 19, que menciona essa questão. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida quando ocorrer violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais. Lembrem-se daquele empreendedor descumprir as condicionantes que aquele órgão ambiental competente fixou ao deferir a licença ambiental. Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença. Lembrem-se que, inclusive, isso é crime ambiental tipificado na nossa lei de crimes ambientais. E lembrem-se que nós tivemos agora a questão do princípio da insignificância lá sobre a lei de crimes ambientais, pesca ilegal, no informativo 845 do STF. Lembrem-se, né, do que eu comentei para vocês na aula específica de crimes ambientais. Isso já é a cereja do bolo que vai ser cobrado em várias provas, inclusive na PGE Mato Grosso. Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, conforme eu mencionei, indúbio pro saúde e indúbio pro natura, tá bom? Bom, pessoal, na resolução 237/97, também temos a definição de licença ambiental, o artigo 1º. Então, eu já tinha falado para vocês que licença ambiental, de acordo com o entendimento do professor Celso Antônio Pacheco Fiorillo, é algo sui generis, que possui um ato discricionário. E é a corrente que eu me filio, uma vez que pode ser revogada a qualquer tempo. Ela não vai incorporar ao patrimônio jurídico da pessoa que a obteve. Então, mencionei para vocês que era um ato administrativo, enquanto que o licenciamento ambiental é um procedimento de ato administrativo, tá bom? Então, vejam o que a resolução 237/97 nos traz. Licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Lembrem-se, né, que nós temos, inclusive, conjugando com o artigo 170 da Constituição Federal de 88 e o artigo 225, que menciona lá no 170 que nós temos a liberdade para praticar o comércio, as atividades empresárias, salvo quando a legislação dispuser em contrário. E artigo 225, que menciona a questão do licenciamento ambiental e também dos estudos de impactos ambientais. E nós temos, inclusive, uma PEC tramitando no Congresso Nacional, que foi, inclusive, de autoria do atual ministro da Agricultura, o Biagi, que visa extinguir o licenciamento ambiental, inserindo o parágrafo 7º no artigo 225 da Constituição Federal. Algo que iria contra ao princípio da vedação do retrocesso, né? Em direitos humanos, tá bom? Então é algo que é importante. Eu já escrevi um artigo para a editora Armador sobre esse tema, tá lá na minha coluna, para quem tiver curiosidade de se aprofundar neste tema. Bom, pessoal, as espécies de licença. Vejam, a gente está falando em regras, né? Então, o que eu tenho que passar aqui para vocês é a regra do licenciamento ambiental. Na atividade expropert, de exploração, perfuração e produção de petróleo, são 4 licenças, são vários estudos de impactos ambientais. É a atividade que eu trabalho. Mas não cai em concurso, ainda bem, só para advogado público, advogado da Petrobras, melhor dizendo, né? Que eu tive que lecionar essas licenças.
Mas em regra nós temos 3 tipos de licença. Nós temos a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Vejam, coisas que já conversamos. A licença de operação é a última licença. Para que o empreendedor possa adquirir o direito de obter a licença de instalação, ele deve ter necessariamente cumprido os requisitos da licença prévia. E vejam, quando for obrigatório que haja estudos de impactos ambientais elaborados pelo empreendedor, às custas do empreendedor, cujo destinatário será o poder público, este EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, e seu relatório, o relatório que será publicizado, de acordo com o princípio da informação, no artigo 225 da Constituição Federal, ele será exigido antes do deferimento da licença de instalação. Isso é pacificado no entendimento do STJ e de vários tribunais regionais federais. Então, não pode, no caso, ser exigido após a concessão da licença de instalação daquele empreendimento. O estudo de impacto ambiental e o relatório é exigido antes da concessão da licença de instalação. Isto é, depois de cumpridos os requisitos da licença, prévia e antes de deferir a licença de instalação. Outra questão que já conversamos na nossa lei de crimes ambientais. Aquele empreendedor que operar seu empreendimento sem a licença de operação, ele estará praticando o crime do artigo 60 da lei de crimes ambientais. Lembrem-se que aquele tipo penal mencionava que aquele que operar empreendimento sem a respectiva licença, ele não deixa de forma expressa o tipo da licença, até porque nós temos outros tipos de licença para outras atividades, conforme mencionei da atividade ex proper. Então, é no caso implícito que seja a licença de operação, neste caso das nossas regras, do artigo, que nós vamos comentar da nossa resolução 237 de 97 do CONAMA. Então, aquele empreendedor que operar aquele empreendimento sem a licença de operação será praticando um crime ambiental. Pois bem, pessoal, então vamos agora verificar as partes mais complexas do licenciamento ambiental. Bom, licença prévia, ela é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção do empreendimento, óbvio, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. O prazo de validade dessa licença prévia, gente, é de até 5 anos, prorrogáveis nesse único limite, tá bem? Então, 5 anos é o prazo máximo. Veja, se o órgão ambiental concedeu 3 anos, aquele empreendedor pode requerer uma prorrogação até, no caso, 5 anos, que é a data máxima, o limite. A licença de instalação, conforme mencionei para vocês, ela autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos. E vejam, planos, aqui nós temos os estudos de impactos ambientais, ok? Que são espécies de avaliações de impactos ambientais. Programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes da qual constitui motivo determinante. O prazo é de até 6 anos, prorrogáveis dentro desses 6 anos, assim como mencionei da licença prévia. Já a licença de operação, ela autoriza a operação da atividade ou empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação daquele empreendimento. Lembrem-se, artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais. Isso vai cair na prova de vocês. Pois bem, pessoal, o prazo dessa licença de operação ele vai variar de 4 a 10 anos e pode ser renovada. Ocorre que aqui vem a pegadinha das provas. Para que você possa renovar, antes de finalizar, no caso, esse prazo, esse lapso temporal máximo, você deve solicitar ao órgão ambiental que deferiu a licença de operação que ele renove, mas você tem que pedir 120 dias antes do término do prazo. Então, você de 97 do CONAMA. Bom, expliquei tudo direitinho. Essa resolução, apesar de ser a nossa mãe, ela é muito complicada, ela é muito complexa e a simples leitura da letra dela causa várias dúvidas no candidato. Então, por isso que é bom o professor sempre ter uma boa didática, interpretar essa legislação para trazer, extrair o melhor para vocês. Vejam, pessoal, já falei para vocês a competência suplementar aqui. Vejam que está no artigo 15 da nossa resolução CONAMA 237/97, resolução que vai cair na prova de vocês.
E na próxima aula, vamos falar sobre avaliações de impactos ambientais, o EIA-RIMA, e vamos começar a falar, né, na nossa última aula, melhor dizendo, que é a número 12, sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, que está caindo bastante nas provas, principalmente quem está prestando prova no Centro-Oeste, caso de vocês, Mato Grosso, né, que temos uma bacia hidrográfica muito rica, lá em Pará, no Pará também, né, na região também da Amazônia Legal toda, nós temos essa preocupação com a preservação dos nossos rios, das nossas bacias hidrográficas. Por isso que é uma tendência das provas desses locais que cobrem essa legislação. Então, aguardo vocês na aula de número 12. Até mais! E aí, pessoal, assistiram? Legal, né? Tô aqui no estúdio gravando. Entenderam tudo? Eu já tinha gravado ontem uma aula sobre licenciamento ambiental. Ontem eu fiquei aqui no estúdio gravando 10 aulas. E ontem, feriado, todo mundo na praia, eu tô branquela, queria tomar um sol. E aí eu vim aqui pra gravar mais. Só que agora eu tenho que gravar a última aula e depois eu tenho que gravar mais aula ainda, mas não de direito ambiental. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá bem? Só queria falar a título de complementação sobre avaliação de impactos ambientais pra vocês. No caso, o EIA-RIMA, né? Ele é previsto no artigo 225 da Constituição Federal de 88. Nós temos previsão no parágrafo 1º, inciso 5. Quando as atividades são muito poluidoras e necessitam de estudos de impactos ambientais, tá bom? E assim, eu vou deixar ligado o Periscope para outra aula, daí eu ponho aqui continuação, tá bom? Beijão, daqui a pouco a gente se fala de novo. Até mais!